Olá, começa agora o Clipe em Eletrônico pela TV Câmara de São Paulo. No programa de hoje, a pauta é a transformação do jeito da sociedade se comunicar. A tecnologia mostra que nossa vida cabe num celular. São aplicativos, redes sociais, selfies e uma infinidade de informações à disposição. Diante de um volume infinito de possibilidades, como os seres humanos estão lidando com isso? Vamos discutir a cultura dos aplicativos e o universo da internet com a professora de comunicação do Centro Universitário FIAM-FAAM, Érica Caramelo, com o professor de comunicação da FAPCOM, a Faculdade Paulo de Tecnologia e Comunicação, Wesley Moreira Pinheiro, e com o professor de pós-graduação em Gestão da Informação Digital da FESP, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Charley Luiz. Obrigado aí pela presença de vocês. Eu queria começar essa discussão falando um pouco sobre a influência, o que mudou aí nos últimos 10, 20, 30 anos em relação a essa questão dos aplicativos. Hoje, a gente não vive mais sem aplicativo, é isso? Eles vieram para ficar, pelo menos nesse momento da nossa história? Houve uma grande mudança cultural na humanidade como um todo, né? E isso atinge, na verdade, gerações antigas e novas gerações, né? Então existem certos, preceitos que tínhamos antigamente que mudaram. Por exemplo, privacidade. Eu ainda sou da época que a gente tinha um pouco de privacidade. Hoje em dia as novas gerações abrem mão da privacidade em troca, né, de interação, em troca de um clique, em troca de uma curtida no Facebook ou em aplicativos. Ainda tem gente que não tem rede social nenhuma, as pessoas ainda conseguem ter privacidade, né? Mas é 1% ou menos de 1%, né? Exatamente, né? O que acontece? Alguns usuários são muito participativos, né? Procuram, de alguma forma, canalizar, né, junto às redes sociais, principalmente, né, essa vontade de participar. Alguns outros são mais voyeurs, digamos assim. Eles gostam de observar e participar, né, mais observando o que ocorre. Exato. Gostam de stalkear, né, que é a palavra da moda também. Exato, exato. É que você tem dois tipos de interação, né, a ativa e a reativa, né? O Alex Primo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele estudou justamente isso na tese de doutorado dele, né? Tem pessoas que vão mais acompanhar, que é a grande maioria, e outras pessoas, elas vão realmente se mostrar muito mais, né? E a gente vê isso, inclusive, nas nossas redes sociais, né? Nos grupos de amigos, de família, mesmo desde um WhatsApp até uma rede social que nem o Facebook, a gente encontra muito esse tipo de perfil, né? Gente que gosta de colocar mais a sua opinião, gente que fica ali acompanhando e pondera muito pouco, né? Interage muito pouco. Professor, qual que é a importância aí desses aplicativos hoje na nossa vida? Como que a gente pode não viver ou viver com eles, assim? Como é que é essa coisa? A visão que eu tenho, né, a gente está num processo de adaptação, né, de gerações que estão se adaptando, gerações que já nasceram, né, a partir da cultura digital, a partir do uso dos aplicativos. Principalmente para quem está em adaptação, tudo que é novo nos instiga a usar, né, cada vez mais. Então, eu penso que, do ponto de vista da interação, do ponto de vista de otimização de trabalho, das nossas rotinas do dia a dia, é algo que não se muda, né? Mas a gente tem uma série de questões aí que vão desde, por exemplo, a questão de saúde. As pessoas, em alguns casos, já tem problema de uso muito intensivo, síndrome de abstinência, né? Na Faculdade de São Paulo já se estuda isso. Aplicativos a gente tem para tudo, né? Controla-se, por exemplo, a quantidade de água que eu vou tomar no dia. Quantos passos você dá por dia? Quantos passos? Ontem, por exemplo, eu vi um aplicativo muito curioso, né, só para a gente ver essa diversidade, um aplicativo que ele diz para você que momento de um filme você pode ir ao banheiro. Ele serve para isso. Então, olha, como que é o nome desse aplicativo? Migri, alguma coisa assim. Migri? E você pode perder aquele determinado tempo do filme que o enredo, a narrativa não vai fazer muita importância. Mas como que ele mede a Não, você digita o nome do filme, Uhum. Ele tem uma lista, né, dos filmes, e ele vai dizer, por exemplo, Piratas do Caribe. Eu estou assistindo Piratas do Caribe e eu quero saber que momento que eu posso sair para ir ao banheiro. Ele vai dizer, olha, entre
os 30 primeiros minutos e os 35 minutos você pode ir sem problemas. Ele vai fazer isso. Gente, essa dependência, quer dizer, a gente tem um exemplo aí extremo, né, de um aplicativo que horas que você pode ir no banheiro e tal. Isso é bom ou isso é ruim? Né? Como que a gente pode medir isso? E como que a gente pode usar o bom senso para evitar, eu acho, um tipo de aplicativo como esse, né? Cada um tem uma maneira de ver, né? Mas... A gente tem que tomar um pouco de cuidado com a questão de tudo que é demais, né? Pode ser prejudicial. Então, a gente já vê hoje alguns estudos em relação a vícios, né, relacionados ao uso do celular. A gente vê uma série, inclusive, não somente dessa questão da dependência psicológica, que o Wesley comentou, mas também de problemas físicos. A gente está vendo, assim, uma geração que está tendo dores na coluna muito cedo, problemas com lesão por esforço repetitivo. Problemas de visão, né? que é o principal. Problemas de visão, muito. Por quê? Porque você vive num mundo de telas, né? E você vive com o celular na mão, nem sempre ele é feito ergonomicamente também para você... Os aplicativos, muitas vezes, eles não são pensados ergonomicamente para você manipulá-los. Então, esforços repetitivos, né, acabam também prejudicando. Então, vai muito além do que somente essa questão de usá-los e ter problemas com a dependência, né? E aí entra a questão da experiência do usuário, né? Porque hoje a gente fala muito, a nova geração, ela é uma geração que já nasce clicando, né? Não é bem assim, na verdade, de fato, a interface, né, a tela chama a gente para interagir, e essa nova geração ela vai na intuitividade, né? Então, no momento que a gente trabalha com interfaces mais intuitivas, né, essa relação se dá com mais facilidade, né, no acesso à informação, na interação. Então, assim, uma criança de 3 anos, nossa, já está mexendo, né, na tela. É mais ou menos, né? Na verdade, ela está explorando o que se possibilita naquela tela, né? Mas eu acho que é interessante ainda voltar na questão da privacidade, porque, por exemplo, a informação de quantos passos a gente dá por dia, quantos copos de água a gente bebe, são informações que abastecem algo maior que hoje se chama Big Data. Né? O que faz esse Big Data? Ele extrai de comportamentos médios, né, determinadas ações que podem ser realizadas com determinadas fatias de público. Né? Ou seja, é um monitoramento do que a gente faz no dia a dia e aí se possibilita fazer tanto sugestões de produtos, por exemplo. Então, se você não está caminhando muito, pode-se sugerir um tênis novo, por que não? Você não está tomando muito, você está tomando pouca água, dali a um pouco aparece uma publicidade em alguma rede social sugerindo que você baixe o aplicativo da água, né? E tudo isso, então, está sendo realizado, a gente está sendo monitorado 24 horas por dia, né? Possivelmente aqui algum sistema que a gente utilize, alguma rede social, Facebook, né? Ele vê que nós somos professores, estamos no mesmo local, ele já identificou que nós estamos aqui no mesmo local. Não acho estranho se daqui a pouco eu sair daqui dessa sala e sugerir o Wesley, sugerir a professora como amizade para conexão, né? Qualquer rede social isso hoje é comum. Gente, como viver com isso ou como sobreviver com isso e melhor ainda, como ter bom senso na hora de usar aí os aplicativos e não ficar nessa dependência deles e não aproveitar a vida, às vezes ficar em casa, né, sair um pouco mais. Como é que vocês trabalham isso dentro da faculdade, do ambiente acadêmico? Você sabe que é um grande desafio, né? Nós concorremos o tempo todo, né, com esses dispositivos. Vocês estão lá dando aula, o aluno está no aplicativo. Exato, exato. Existem, claro que, técnicas para a gente tentar fazer com que o aluno utilize a partir daquilo que a gente está discutindo, para ele agregar alguma informação, etc. e tal. Mas uma das coisas que a gente tem observado muito e de alguma forma também tem nos preocupado é que a gente fala muito que as pessoas utilizam os aplicativos para interagir, mas existe uma realidade paralela nesse mundo virtual que nem sempre está lidado com a interação, mas sim com gasto de tempo. O que eu estou fazendo no celular enquanto eu estou assistindo aula? Eu estou buscando uma informação complementar? Não. Muitas vezes eu estou olhando um álbum de fotos, muitas vezes eu estou abrindo e fechando o meu aplicativo WhatsApp. Coisas que a gente vê, por exemplo, no transporte público.
Se você pegar, as pessoas não estão interagindo umas com as outras, elas não estão conversando. Mas elas abrem esses aplicativos e fecham esses aplicativos numa medida que parece que ela está querendo só preencher o tempo. Só que como é que eu estou criando uma nova cultura de preencher o tempo? E eu não preencho mais o tempo conversando com o meu amigo. Né? As pessoas não se olham mais nos olhos, as né? pessoas Elas não estão se ali na olham. reunião, assim. Exato. Olhando. Como também a gente vê isso em restaurantes, isso e aquilo. Eu tenho um caso curioso. Eu já vi reunião de pauta. O pessoal, todo mundo olhando no aplicativo. Assim. Exato. Um caso curioso de amigos que foram para um jantar. Era o jantar que eles iam decidir o namoro. E o pedido de namoro foi pelo WhatsApp. O motivo, porque se conheceram por um aplicativo. O professor está trazendo casos extremos aqui, da dependência do aplicativo. Eu me preocupo muito com isso, os meus estudos vão muito nesse sentido, para tentar ver como é que a gente minimiza esses impactos. Porque a distorção da realidade causa problemas muito maiores. Para a gente encerrar esse bloco, essa pergunta que o senhor fez, como que a gente minimiza esse impacto? É um processo de educação contínuo. Não existe uma receita básica. Vai dos pais. Os pais precisam tomar muita atenção no que os filhos estão fazendo. As rotinas entre os amigos precisam mudar. Já existem grupos de adolescentes que estão deixando o celular de lado. Mas são raros, professor. São raros. Mas isso é uma semente. Né? Como eu te disse, nós estamos num processo de adaptação. Vai chegar uma hora que a coisa entra num processo mais equilibrado. Né? Tá certo, professor. Bem, vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o Clipe Eletrônico. Estamos de volta com o programa Clipe Eletrônico, que hoje discute a cultura dos aplicativos e o universo da internet com a professora de comunicação do Centro Universitário FIAM-FAAM, Érica Caramelo, com o professor de comunicação da FAPCOM, a Faculdade Paulo de Tecnologia e Comunicação, Wesley Moreira Pinheiro, e com o professor de pós-graduação em Gestão da Informação Digital da FESP, a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Charley Luz. Gente, nesse bloco eu queria discutir aí essa cultura aí do youtuber, a vontade de muitos jovens hoje de querer ser youtuber, de aparecer na internet, né? Essas outras opções. Antigamente todo mundo queria ir para a televisão e tal, hoje todo mundo quer ser youtuber, né? Como é que é isso, assim, essa cultura? Assim, o que vocês já viram? Como que essa geração mais nova se comporta e as gerações que entraram depois também se comportam em relação a essa necessidade de exposição na internet? Quem começa? Acho que tem algumas coisas que a gente precisa ponderar. Acho que tem uma juventude que está sendo muito incentivada a ser o próprio chefe. Né? A gente vê um cenário, né, de empreendedorismo, né, e o digital ele te favorece desde muito cedo a você fazer esse tipo de ação. E a gente tem aqui no Brasil também um pouco de culto às celebridades. Né? Eu particularmente enxergo isso muito. Então, vejo crianças pequenas e até no curso de comunicação, uma procura muito grande por rádio, TV ou audiovisual, justamente em função dos youtubers, né? Que eles querem falar da vida deles, se espelham muito no sucesso desses youtubers e que vivem, né? E que tem obviamente que a vida desses youtubers na internet e de qualquer influenciador digital é muito atrativa, né? Você tem viagens, você tem patrocínios, né? Você tem, no caso, é um estilo de vida é muito atrativa e muito lucrativa também. Com certeza. Né? Então, é uma moda, né? Como a gente já viu N outras profissões também que foram assim muito de modismo, eu acho que tem muito essa moda agora, até muito em voga. Mas o que muita gente vê é que são poucos esse universo de pessoas que ganham dinheiro, 1 em cada 100 ou 5 em cada 100. É que nem jogador de futebol aqui no Brasil, né? Tem muita gente na peneira, mas quem ganha dinheiro? É um Neymar, né? Quem mais? Gabriel né? Então, Jesus. É um Gabriel Jesus. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa ter em mente. Não vão ser todo mundo que vai acabar fazendo esse sucesso. Mas, né? no fim, todo mundo quer ter seu canal no YouTube, no Instagram, todo mundo quer aparecer ali para tentar a sorte e ver se dá certo. Né? Exato. Mas pegando o gancho da Érica, né, seduz muito, né? E a promessa de que eu vou ser um Whindersson Nunes e eu vou estrelar campanhas de grandes marcas, etc. e tal. A gente tem que levar em consideração que esses grandes youtubers, eles já têm uma carreira, muitas vezes já de quase 10 anos. Exato. Eles começaram no começo. Eles começaram do YouTube, muito lá em cedo. 2005, 2006. Camila Coelho, Whindersson Nunes, o Porta dos Fundos. Esse pessoal já tem uma longa trajetória. É claro, existem os chamados express influenciadores, né? aqueles que vão nascer rapidamente.
Mas a maior parte desses realmente que tem uma sustentabilidade dentro do mundo digital, eles já têm uma carreira sólida e eles trabalharam muito tempo com baixa popularidade. O que me preocupa hoje é que, como isso seduz, né, a gente tem, por exemplo, uma invasão muito grande do youtuber dentro da televisão. Né? Já está indo para telenovela, já apresenta programa de televisão. Já tem youtuber que virou atriz. Já tem youtuber que virou atriz, já teve atriz da Rede Globo falando em entrevista que perdeu vaga numa novela porque não tinha a quantidade de seguidores, ela não era considerada uma... Já teve gente que saiu da televisão para ter um canal. Já teve gente que saiu da televisão para ter um canal, né? Então, a gente está nesse momento de tentar entender essa nova forma de comunicação, que também é uma nova forma de linguagem, mas que seduz. E como a Erika diz, é como o jogo de futebol, são poucos, né? Professor, a gente vai ter, dá para a gente fazer alguma previsão, futurologia para os próximos 5, 10 anos em relação a essa questão? Quer dizer, esses canais vão continuar, vão se multiplicar, vão mudar? O que a gente pode falar, assim, num curto e no médio prazo em relação a essa questão? Tem um autor que eu gosto bastante, que é o Chris Anderson. Ele fala da cauda longa. Né? Ele fala que tem os hits de assuntos, né? que seria então onde a gente tem maior concentração, e depois, durante a cauda longa, a gente tem determinados nichos. Explica melhor para a gente. A cauda longa, então, seria uma forma de estruturar interesses, né, e assuntos e especializar esses assuntos. Então, por exemplo, eu trabalho na área de ciência da informação. Então, eu tenho um nicho que eu trabalho bastante, que é a ciência da informação, que eu escrevo livro, eu dou palestras. E esse nicho, ele interessa a quem está trabalhando ali, bibliotecários, arquivistas, museólogos, né, que atuam nessa área. Então, eu falo para eles, né? Então, essa cauda longa, ela tem essa tendência de cada vez mais se especializar, né? Agora, quando a gente fala no Whindersson Nunes, nesses grandes youtubers, a gente está falando dos hits de busca, né? Dos grandes, de fato, aí, mais conhecidos, né? Então, eu acredito que uma das tendências seja essa especialidade maior dessa cauda longa ao longo do tempo, né? Então, e termos aí assuntos e cada vez mais especialistas nesses assuntos. E até a gente vê até a própria televisão, ela busca esse tipo de coisa pela quantidade de canais, principalmente na TV fechada, que a gente encontra, com essas especificidades. Então, antes, enquanto você só tinha poucos canais de TV aberto, hoje você tem canais focados em assuntos femininos, em esportes, em notícias, em história e tudo mais. A TV se adaptou a esse conteúdo da internet. Querendo ou não. Então, assim, de alguma maneira, uma vez que tem essas grandes audiências dentro da internet, dentro dos canais do YouTube, obviamente que a televisão, perdendo a audiência, também vai buscar esse tipo de coisa. Então, acaba se segmentando também. A gente vê o caso do Porta dos Fundos, né? Boa parte tinha uma ligação ali com a Globo, mas nunca teve um canal, assim, uma visibilidade de destaque. Quando eles vão para a internet, explodem, eles voltam para a televisão... Como estrelas. E fazem filmes, e escrevem livros, e lançam discos. Então, toda uma indústria multimediática que fica... E ganham muito mais como se eles estivessem trabalhando somente na televisão, se eles começassem... Com certeza, né? Porque aí também eles acabam, com aquela questão do empreendedorismo, eles acabam ditando as normas. Eu vou se vocês fizerem assim, assim, assado. Se não for assim, eu não quero. Só para complementar, uma coisa que é importante quando ela fala de tuas normas, a gente precisa encarar hoje os youtubers e esses espaços como mídia, né? Não são mais redes sociais. Exato. Eles promovem comunicação e eles vendem comunicação. Então, quando eu trabalho com um youtuber, eu estou trabalhando com uma mídia. E aí tem uma série de responsabilidades, que depois a gente vai reverberar nos escândalos, né, de preconceito e coisas assim. E acabam concorrendo com grandes veículos, né? Por exemplo, o New York Times, por exemplo, há pouco tempo ele fez aí uma ação criticando o próprio Google e o Facebook, que estavam levando boa parte da publicidade que antes eram deles, que eram dos veículos massivos, e estão levando para esses outros meios que agora também são meios massivos, né? Agora, tem isso também. A dinâmica, ela está acontecendo a todo momento. No momento você pode ser um youtuber famoso e no outro você pode perder seus contratos. Certeza. A gente acabou de ver isso durante a Copa, há pouco aconteceu isso, por causa de posicionamentos antigos de um youtuber bem famoso, aí ele acabou
Perdendo publicidade. Por conta de preconceito, Porque as enfim. pessoas pedem, né? Pedem, entre em contato com as empresas, essa questão dessa interação direta, não só com a celebridade, né, a web celebridade, mas também com as pessoas ao redor disso daí, a gente vê elas cobrando assim, ó, e aí, empresa tal, você vai continuar patrocinando? Que a gente tem também né? a sensação que o que a gente escreve hoje evapora, e não. O que a gente escreve hoje, a gente escreve em pedra. Porque isso vai por um servidor que a gente não tem acesso. E mesmo que a gente apague, aquilo de alguma forma vai ficar registrado. Qual que é o risco de viver dentro dessas bolhas de internet? Ter uma vida nessas bolhas, só com quem concorda com você, ou só, enfim... como que é essa nova vida? Deixar de viver socialmente. Acho que esse é o grande problema. E a gente vê isso nas mídias sociais. As pessoas não respeitam mais as opiniões umas das outras. Você quer fazer um exercício muito simples, pega uma fanpage de qualquer jornal eletrônico, Estadão, Zero Hora, começa a olhar como que as pessoas reagem nos seus comentários. A partir de uma notícia de esporte, de uma notícia política, elas brigam, elas se xingam, elas se ameaçam. Porque a bolha dela é mais importante que a bolha do outro e eles não conseguem dialogar. E cada um tem a sua verdade. E isso, do ponto de vista virtual, estão criando feudos, né, que não se comunicam, ou esses clusters, como a gente gosta de fazer nas análises e monitoramento. Os algoritmos, né? No caso, aí também existe toda uma linha que eu acho que o Bauman falou isso, né? O Zygmunt Bauman, quando ele falou dos tempos líquidos que a gente vive hoje. Né? Então essas bolhas, elas também fazem parte de um grande experimento, né? E esse experimento, ele é um experimento social que busca de fato reunir, né, essas pessoas a partir de alguma ideia, de algum posicionamento, e essas bolhas, então, elas são provocadas a todo momento a ter uma reação a determinado assunto. E né? onde isso vai nos levar? Olha, essa semana, por exemplo, teve um fake news aí que apareceu, que foi que a pedofilia seria tratada como uma nova orientação sexual. Isso não existe base científica nenhuma, né? Um transtorno psiquiátrico, né? Que é a pedofilia ser comparada com uma orientação sexual. Mas isso foi motivo para ter discussão, eu acho que desde a semana passada, hoje ainda eu vi que estavam as pessoas discutindo isso. Né? E aí também tem um problema que é o seguinte, a reação que os veículos, no caso as mídias, né, têm em relação a isso, porque no momento que apareceu isso, ativistas começaram a denunciar, né? Olha, não, isso aí é fake news, gente, não existe isso, não existiu nenhum cientista que está sugerindo isso. No entanto, não houve ação do Facebook ou de outras redes sociais de tirar do ar esses vídeos, né? Então isso ainda está rolando e as bolhas estão correndo. Só para complementar, eu acho extremamente importante a sociedade ter reflexão sobre isso, a partir dessa questão da pedofilia. Antes de ser um transtorno, é um crime. Né? E você utiliza isso para atrelar a um movimento de minoria, para dar uma ideia de criminalidade. É para dar uma ideia de repúdio. Exato. Então, a gente, nessas bolhas, a gente vive também uma questão de separar, de exclusão, que as mídias sociais, em um primeiro momento, foi um momento de dar visibilidade. E essas bolhas buscam a invisibilidade pela intolerância, por uma série de coisas. As marcas estão sofrendo com isso a partir dos seus influenciadores, mas, de alguma forma, isso é um momento positivo de reflexão para ver quem é que a gente escolhe, como a gente escolhe, para que caminho a gente vai. A gente vai para o caminho da guerra ou a gente vai para o caminho da reflexão? Tá certo, professor. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o clipe eletrônico. Estamos de volta com o programa Clipe Eletrônico, que discute hoje a cultura dos aplicativos e o universo da internet com a professora de comunicação do Centro Universitário FIANFAAN, Érica Caramelo, com o professor de comunicação da FAPCOM, a Faculdade Paulo de Tecnologia e Comunicação, Wesley Moreira Pinheiro, e com o professor de pós-graduação em Gestão da Informação Digital da FESP, a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Charley Luz. Queria começar falando com a professora Érica. A gente estava falando no outro bloco sobre bolhas, né? Como entender esse novo cenário aí posto aí na nossa sociedade de hoje
com essas bolhas e com os aplicativos de uma maneira geral? O que a gente precisa entender é o seguinte, a gente sai de um cenário da televisão, né, que tem uma informação de massa, né? E a gente vai para essas pequenas bolhas que é justamente o Chris Anderson que trabalha com essa questão da cauda longa. Então você trabalha com essas comunicações de nicho e que muitas vezes existem esses conflitos. Mas da mesma maneira que tem muito conteúdo bom, tem muito conteúdo ruim, né? Então Humberto Eco até ele falou numa célebre frase dele dizendo que as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis. Porque justamente todo mundo está falando sobre tudo, todo mundo tem opinião. Então, o grande filtro que falta é a questão da educação. Na internet, quando começou a internet comercial aqui no Brasil, se falava muito justamente da questão de internet só tem lixo. Quando teve a quebradeira das empresas.com na década, né, entre 99 e 2000, ali, virada do milênio, a gente começou a ver alguns poucos provedores de conteúdo se mantendo, né, e tudo mais, se estruturando. Da mesma forma, isso daí, querendo ou não, o que está acontecendo com esses youtubers, com essa questão de preconceito, até mesmo candidatos, né, a cargos nas próximas eleições, a gente está vendo o quê? Começa a se filtrar. Como se começa a se filtrar essas pessoas? Através de uma análise do tipo de conteúdo também que eles estão proferindo. Mas, professora, isso só é possível com educação. E Concordo, hoje, por exemplo, total. a gente tem uma proposta que é a nível federal, estadual e municipal, que chama Escola Sem Partido, por exemplo, que é uma proposta que exatamente tranca esse processo de crítica e de visualização e de discussão a respeito disso, né? Então, de um lado, a gente tem as bolhas, essas bolhas são formadas, são tensionadas, como a gente estava falando no bloco anterior. E de outro, a gente tem essa possibilidade de não discutir, de não resolver isso exatamente com a geração que vai ter que resolver isso, que é essa nova geração que já nasceu nesse mundo da internet. Porque o que a gente tem que entender é quem tem o poder. Né? A gente tem os grandes grupos de comunicação aqui no Brasil, de rádio e TV, basicamente eles são concessões políticas, então eles estão associados a isso. Então é interesse, por exemplo, dos políticos, que são os mais questionados atualmente na internet, é interesse deles que as pessoas os questionem. Então ainda se tem uma visibilidade muito de meio de comunicação de massa para algo que é comunicação de nicho. Então a gente também precisa dar uma olhadinha nisso. A gente ainda, eu acho que vai ter um processo ainda penoso, mas isso daí faz parte do processo para que se evolua. Eu queria falar com vocês agora sobre uma outra questão, que é em relação às marcas, né? No começo, né, há 10, 15 anos atrás, muitas marcas, vou fazer o meu aplicativo para chegar nos consumidores. Hoje o pessoal já entendeu que não adianta fazer aplicativo para absolutamente tudo, porque a memória do celular, para muita gente, às vezes é limitada. Né, e eles aí começaram a criar um outro nicho, né, criar facilidades para que a pessoa acessasse o site, a internet. Como é que está sendo aí essa questão assim, das marcas com o público de uma maneira geral hoje em dia em relação a essa dependência, os aplicativos e tal? Isso é interessante, né, porque realmente teve num primeiro momento essa questão de todo mundo no celular, então vamos criar aplicativo para isso. O fato é que, por exemplo, se a gente pegar um grande varejista como o Magazine Luiza, apenas 3% das vendas deles são referentes à internet. Eu estou falando de um varejista que investe muito pesado em cima disso. O que a gente tem trabalhado hoje é a questão de que, seja num aplicativo, seja num site, é a questão do omnichannel, né? Ou todos os canais indo para uma convergência. Então, cada passo, né, cada elemento, seja um site, seja um e-mail marketing, seja um boot que eu vou criar para atender, ou seja um algoritmo que eu vou criar para rastrear, para facilitar esse processo, para que eu não fique dependendo de um aplicativo que parece ser virtual, mas de alguma forma a gente está sempre esbarrando na questão da estrutura, né, da limitação de dados, da limitação de memória, uma série de coisas aí. E aí, óbvio, existe toda uma indústria dos celulares, né, do eletroeletrônico, para trabalhar essa questão da memória. Hoje, os celulares que são lançados, eles não têm muita coisa mais nova do que maior capacidade de processamento e armazenamento de dados e uma câmera. Basicamente isso. Por quê?
por conta dessa questão de a gente tem muitos aplicativos. É né? a lei de Moore, né? Exato. A cada 2 anos a indústria tecnológica ela duplica a sua potencialidade de chip, principalmente, né? E claro, e aí o lado negativo disso, a obsolescência programada, né? Ou seja, o telefone que eu tinha 2 anos atrás, se eu tentar ligá-lo hoje, talvez nem ligue. Né, porque foi programado que esse telefone ele expirou o seu prazo de vida útil, né? Muito mais por uma opção da indústria do que individual, né? Mas hoje os aplicativos, eles, por exemplo, a China tem um case fantástico que é o WeChat, que é um aplicativo estatal, né? Que na verdade assim, você consegue fazer tudo com esse aplicativo. Eu vi isso essa semana, inclusive. Né? É um aplicativo que você paga a conta, que você chama o galão d'água, que você paga imposto, que você reserva o bilhete no cinema. Então, essa eu acho que seja uma tendência também, né? Que esses tipos de aplicativo que você consiga resolver tudo, façam parte dos aparelhos. Então esse vai ser um segundo momento dessa história de aplicativos, vai ser uma segunda geração de aplicativos, então. Que é a ideia do Omnichannel, né, que o professor falou. Né? Mesmo que eu comece ali no meu computador a preencher um formulário, se eu vier para o meu celular eu consigo terminar de preenchê-lo. Então essa onipresença, né, e a gente fica muito preso à ideia do celular, mas a gente tem que levar em consideração também as outras formas, né? Por exemplo, um relógio hoje é um gadget extremamente importante. Né? Tem algumas marcas que você tem uma gama de aplicativos. Né? Você já consegue pagar conta. Você consegue pagar conta uma simples passada de uma pulseira. Né? A gente tem o desenvolvimento ainda, o projeto ainda da Google, ainda com óculos, né? O Google Glass e etc. E tal, que num primeiro momento parecia promissor e depois recuaram, né? E agora está ali ainda no projeto, não sabe se vai lançar ou se não vai, se vai ter uma outra tecnologia, não é isso? O que a gente também, até voltando um pouquinho, a gente tem que ter em mente é o seguinte, da mesma maneira que aconteceu com a internet, que as pessoas primeiro iam nos sites das empresas para ter informação e depois, uma vez que teve a ascensão das redes sociais, as pessoas perguntavam para as outras pessoas, porque sabiam que as empresas davam só o lado positivo do seu produto e não a real, né? Então, vai estar acontecendo isso também, né? Onde as pessoas estão? As pessoas estão nos aplicativos das empresas ou as pessoas estão nas redes sociais falando delas? Então, obviamente que houve uma migração. A gente vê grandes empresas, tipo a Ford, por exemplo, fazendo várias páginas dentro do Facebook, né? Por quê? Porque sabe que por ali ela consegue converter venda muito mais facilmente. Né? Novos tempos, mesma coisa, aplicativos. Então a tendência é cada vez maior de que você está ali num aplicativo tal, e as empresas utilizem algumas features, né? Algumas ferramentas que levem as pessoas a realizarem e ter ainda conexão com a marca. A gente está terminando aqui o nosso tempo. Eu queria considerações finais de vocês em relação ao seguinte: qual vai ser o momento em que as pessoas vão perceber que a gente precisa desconectar um pouco e viver a vida interagindo com as pessoas, né? A gente vai chegar num momento extremo, a gente ainda espaço para a evolução dos aplicativos. Como é que a gente vai lidar com isso aí no futuro próximo, de conectar e desconectar? O detox digital, já existe esse movimento, ele é bonito. Eu consegui fazer ele o ano passado, fiquei 4 dias sem conexão, um pouco por causa da localização. Ficou desesperado. Exato, né? Eu estava, enfim, fui viajar de férias, eu fiquei numa localização que não tinha acesso, né? Acabou que, né, o primeiro dia a gente fica um pouco tenso, meu Deus do céu, mas né, se eu quiser ligar e eu quero saber o que está acontecendo, mas no segundo dia a gente já relaxa, já começa a acostumar. Então o detox ele é saudável. Né, a gente fazer isso, tentar fazer isso de vez em quando, chegar em casa, desligar o celular, né, não acessar os e-mails da firma, né, e isso acho que é importante a gente trazer um pouco se propor a fazer isso. Né. Agora, já fazendo uma consideração final, né, a gente aprovou no Senado aqui a nossa lei de proteção de dados pessoais, mesma lei que entrou em vigor em maio desse ano lá na Europa. Né? Eu acho que isso é um passo importante para garantir essa questão da privacidade, como eu tinha colocado no começo. Né? Essa questão da privacidade ela é importante porque
de alguma forma, na hora que a gente se propõe a participar de uma rede social, né, e interagir com outras pessoas, né, a gente deixa aberto aí a possibilidade, né, de se sugerir não só posicionamentos políticos, mas também produtos, né. No momento que a gente tem esses dados protegidos, a gente também tem a gente consegue, né, abrir as chaves que a gente precisa. Professora. Então, eu vejo justamente esse movimento junto a alguns colegas. Eu tenho um colega que trabalha bastante comigo com games e tecnologia, e ele não tem, por exemplo, televisão em casa. As férias, ele sempre pega o menino dele e viaja para, tipo, o deserto do Atacama. Então, desconecta total. E a gente precisa também ter um pouco de contato, que eu acho que o contato humano, ele é essencial para você viver na sociedade. Redes sociais, a gente precisa entender que as pessoas são a essência, não necessariamente as máquinas, né? Falava-se muito da internet sobre a questão de que a internet não é uma rede mundial de computadores, é uma rede mundial de pessoas conectadas. Então, a gente precisa buscar essa essência. Às vezes, a conexão não precisa necessariamente de Wi-Fi, não precisa de internet. Ela pode ser feita em momentos que você encontra e você reabastece e solta um pouco tecnologia. Tecnologia é bom, mas não é tudo. Exato. E eu acho que, assim, existe um movimento muito bacana de pais que já criam seus filhos com uma responsabilidade de dosar esse uso das tecnologias com as coisas reais. Mas aí a gente volta sempre para o mesmo ponto, a questão da educação, né? A educação em todas as suas facetas, né? Desde a educação em casa à educação na escola, com o uso, o acesso. A gente vive uma euforia ainda, né, desse uso, porque a gente precisa usar, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas eu vejo um movimento já crescente para mudar isso e transformar isso em algo mais saudável. Hoje é um problema de saúde pública, né? E algumas marcas também já trabalham isso. Algumas marcas já pedem para você desconectar. E marcas que são, por exemplo, donas de produtos que vão trabalhar com o aplicativo. Tá certo, muito obrigado aí pela presença de vocês. E para você que está em casa e que acompanhou mais um programa Clipping Eletrônico. TV Câmara São Paulo, Política da Cidade, passa por aqui.